Oi pessoal, meu nome é Larissa e hoje nós vamos estar dando continuidade ao conteúdo de fenômenos elétricos e magnéticos, falando sobre o campo elétrico. Nessa aula e na aula seguinte, nós vamos definir duas grandezas que são bem abstratas, o campo elétrico e o potencial elétrico. É um conteúdo bem abstrato, mas com um pouco de estudo e de atenção eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar a ideia. E pegando essa ideia, vão conseguir garantir algumas questões na hora do Enem. O conteúdo da aula de campo elétrico vai ser dividido em duas partes, sendo que na primeira parte, esse vídeo, vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional para que a compreensão do campo elétrico fique melhor. Em seguida, vamos falar da definição do campo elétrico, seu vetor e as linhas de força. Por fim, vamos deduzir a equação para o cálculo do campo elétrico gerado por uma carga pontual. O resto do conteúdo, que envolve o campo elétrico uniforme e uma aplicação bem interessante do conceito visto nessa terceira aula, vai ficar para um próximo vídeo, a segunda parte. Então, para facilitar a compreensão do campo elétrico, vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional, da mesma forma que fizemos com a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal. Antes de começarmos, é importante que vocês estejam atentos que é possível falar de campos gerados por forças gravitacionais ou elétricas de dois pontos de vista, de quem está gerando o campo e de quem, quando colocado em uma região onde há um campo de forças, sofre a ação desse campo. Para entender isso melhor, vamos olhar para essa figura aqui. Nela, nós temos o planeta Terra e dois satélites artificiais. Por possuir uma massa muito mais elevada, a Terra representada pela massa M maiúsculo, ela gera um campo gravitacional muito maior do que o gerado pelos dois satélites, fazendo assim com que eles fiquem sob a influência do campo gravitacional da Terra. Observem que os satélites eles estão a uma distância do planeta, mas mesmo assim eles estão sujeitos à força de atração gravitacional. Lembrem-se que, na nossa primeira aula, eu disse que, da mesma forma que corpos com massa estão sujeitos a forças gravitacionais, os corpos eletrizados eles estão sujeitos a forças elétricas e, consequentemente, ao campo elétrico. Uma coisa que tem que ficar bem guardada na cabeça de vocês é que algumas forças elas atuam à distância e não necessitam de um contato físico para poderem existirem. Um exemplo de forças geradas pelo contato são as envolvidas em questões sobre as leis de Newton e diagrama de força, aquelas que tem normalmente uma pessoa empurrando um bloco, um plano inclinado ou algo do tipo. Uma coisa muito comum que os alunos fazem é cometer o erro de confundir campo com força. Então, para que vocês não cometam esse erro, vamos ver uma definição bem simples para cada um e para ver se vocês conseguem entender essa diferença. Campo é uma região de influência gravitacional que um corpo gera, independentemente da existência de outro corpo. E força é a força gravitacional quando um corpo está em uma região de campo gravitacional. Podemos aplicar essa mesma ideia de partículas com massa para partículas com carga elétrica. Então, tudo que foi falado antes também é válido para os fenômenos elétricos. Vamos considerar uma partícula de carga Q maiúsculo, positiva, essa aqui em vermelho, que por possuir carga elétrica, ela gera um campo elétrico na região ao seu redor. E uma outra partícula de carga Qzinha colocada em um ponto P desse campo. Então, a partícula vermelha, positiva, ela está gerando um campo, que esse campo ele acaba tendo esse ponto P como uma região de influência sua. Como as partículas elas possuem carga elétrica, de mesmo sinal, a gente sabe que elas vão se repelir. Então, por isso que a força elétrica está nesse sentido. Agora, com isso, a gente pode ver que a carga Q maiúscula, ela gera uma influência à distância sobre a partícula de carga Qzinha, sem que haja um contato físico entre elas, da mesma forma que ocorreu entre a Terra e os satélites artificiais.
Então, para facilitar o entendimento, nós vamos listar as principais observações que a gente pode tirar dessa situação. A primeira é que toda carga elétrica, ela cria um campo elétrico em torno de si. Sempre que uma carga elétrica estiver em uma região onde há um campo elétrico, produzido por qualquer outra carga, ela vai ficar submetida a uma força. E, por fim, a força elétrica que aparece em uma carga, ela é consequência da interação dela com o campo elétrico presente na região onde a carga se encontra. Para a gente verificar se existe um campo elétrico em um dado ponto, nós colocamos nesse mesmo ponto um corpo carregado, chamado de carga de teste, que no caso é a nossa carga, aqui nessa situação, essa carga em azul aqui. Quando uma carga de teste ela sofre a ação da força elétrica, a gente pode concluir que existe um campo elétrico nesse ponto. E é importante a gente frisar que esse campo elétrico ele é produzido por outras cargas e não pela carga de teste. O campo elétrico que a carga em azul está sujeita, ele foi gerado pela carga em vermelho. Então, como força é uma grandeza vetorial, da mesma forma, campo elétrico também vai ser uma grandeza vetorial. E a gente vai definir campo elétrico como sendo essa expressão aqui. Como a gente já viu, força é uma grandeza medida em newtons. E carga elétrica é uma grandeza medida em coulombs. Então, se a gente tem força sobre coulomb, a nossa unidade vai ser newton por coulomb. Ao olhar para a expressão de campo elétrico, muitos alunos eles são enganados e pensam que o campo elétrico depende da carga de teste, o Q0, porque ele está aparecendo na equação. Porém, nós vamos observar a seguinte situação. Suponha que a carga de teste tem um valor de 2 coulombs e fica submetida em um local a uma força elétrica igual a 100 newtons. Pela definição, nós vamos ter que campo elétrico é igual a razão de força elétrica sobre o valor da carga de teste. Aplicando os valores que o exemplo nos deu, nós temos 100 sobre 2, que dá 50 newton por coulomb. Se a gente substitui essa carga de prova por outra de 4 coulombs, a força elétrica ela vai passar a ser de 200 newtons, por causa da lei de Coulomb. Lembrem-se que a força elétrica ela vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, assim, o módulo do campo elétrico neste local vai ser, voltando à definição de campo elétrico, nós temos uma força de 200 newtons e uma carga de 4 coulombs. Então, nós vamos continuar tendo 50 newton por coulomb de valor de campo elétrico. Observem que mesmo variando o valor da carga de teste, o campo elétrico no local que essa carga está localizada permanece o mesmo. Então, sendo assim, o campo elétrico ele independe da carga de teste colocada ali. Uma coisa legal de se observar é que manipulando a equação que acabamos de ver e que define o campo elétrico, a gente chega nessa daqui, que a força elétrica é o produto da carga de teste, do módulo da carga de teste, vezes o módulo do campo elétrico. A lei de Coulomb e essa equação, elas apresentam um resultado para o cálculo da força elétrica. Entretanto, nós devemos estar atentos porque a lei de Coulomb ela é utilizada apenas para o cálculo de força elétrica de cargas pontuais. Já a equação que envolve o campo elétrico e a carga de teste, que é essa daqui, ela é mais ampla e ela permite calcular a força elétrica em função do campo elétrico, independentemente desse campo ter sido produzido por cargas pontuais ou por qualquer outro objeto que tenha qualquer tamanho e formato. Como toda grandeza vetorial, o campo elétrico possui módulo, direção e sentido. Para a gente poder entender isso melhor, vamos considerar a seguinte regra. O campo elétrico, em um determinado ponto do espaço, aponta no mesmo sentido da força elétrica que aparece em uma carga pontual positiva colocada em um determinado ponto.
Para entender isso melhor, nós vamos voltar a uma situação que já foi apresentada na aula. Essa daqui. Nós temos uma carga Qzão maiúscula, Q maiúscula positiva, isolada de qualquer outra carga. E nós queremos saber a direção do campo elétrico em um ponto P. Para isso, nós vamos colocar nesse ponto P uma carga de teste positiva com carga Qzinha, Q minúsculo. Como ambas as partículas elas têm sinais positivos, a gente sabe que a força elétrica entre elas vai ser repulsiva. Então, a gente voltando à nossa regra que está aqui nesse quadro azul, a gente sabe que o campo elétrico vai ter o mesmo sentido da força elétrica. Sendo assim, o campo elétrico, o vetor do campo elétrico vai ficar nessa direção aqui. Agora, se a gente considerar a carga Qzão como sendo negativa e colocando uma carga de teste no ponto P, uma carga de teste positiva de carga Qzinho, a gente sabe que partículas com cargas de sinais opostos se atraem, então a força elétrica vai ter esse sentido. Como a gente sabe que o campo elétrico vai ter o mesmo sentido da força elétrica, o campo elétrico vai ter esse sentido. Usando essa regra, a gente pode desenhar o campo elétrico em vários pontos diferentes em torno da carga geradora desse campo, que é o que a gente está fazendo aqui. Nós colocamos várias cargas de testes em vários pontos ao redor da carga geradora e nós vamos ter as forças elétricas atuando. Como nós temos somente partículas de carga positiva, a força elétrica vai ser repulsiva, por isso ela vai estar apontando para fora. Logo, como o campo elétrico tem o mesmo sentido da força elétrica, o campo elétrico também vai estar apontando para fora. É importante a gente ressaltar que essas linhas em volta da carga geradora, a carga Qzão, que é maiúscula, elas são imaginárias e elas servem apenas para que nós possamos ter uma noção melhor de como o campo elétrico é em uma determinada região. Essas linhas elas são denominadas por linhas de campo ou linhas de força. E nas regiões em que existem mais linhas de força, o campo elétrico vai ser mais intenso. E da mesma forma que nós temos para uma situação de uma carga geradora de campo elétrico de sinal positivo, nós também temos para uma carga com sinal negativo. Só que dessa vez, como a carga de teste ela tem uma carga fixa de sinal positivo, nós sabemos que cargas de sinais opostos elas vão se atrair, por isso a força elétrica está apontando na direção da carga geradora. E como o campo elétrico ele aponta na mesma direção da força elétrica, o campo elétrico também está apontando na direção da carga geradora. Para o cálculo do campo elétrico gerado por uma carga pontual ou pontiforme, vamos retomar a lei de Coulomb, que nós vimos na última aula, e a equação que define o campo elétrico, que nós vimos em alguns slides aí atrás. Como já sabemos, a lei de Coulomb nos diz qual vai ser o valor da força elétrica entre duas cargas pontuais. E a gente vai substituir esse valor de força elétrica na expressão do campo elétrico, que ela depende da força elétrica. Para isso, a gente vai considerar que a carga geradora do campo elétrico vai ser Qzão, que é maiúsculo, e a carga de teste vai ser Q0. Portanto, a lei de Coulomb ela vai ficar desse jeito. Para a gente poder substituir, a gente vai ter que pensar no módulo, porque aqui nós temos grandezas vetoriais. Pensando no módulo, a gente vai estar pensando no valor numérico que essa expressão vai ter, sem nos preocupar com o sentido e a direção. Então, colocando tudo com módulo, nós temos essa expressão. E substituindo agora a lei de Coulomb na força elétrica, no numerador da expressão, nós vamos ter isso daqui. Aí, ajeitando essa expressão aqui para a gente não ficar com uma fração em cima de outra fração, nós temos isso daqui, propriedade de fração. Tranquilo. Em seguida, nós vamos separar esse produto que está dentro do módulo em uma multiplicação com cada incógnita com um módulo separado. A gente pode fazer isso porque nós não vamos interferir no resultado.
O resultado vai manter o mesmo. E com isso, com essa separação, nós conseguimos cortar esse módulo de Q0 daqui com esse módulo de Q0 daqui. Então, com isso, nós vamos ter que a expressão do campo elétrico gerado por uma carga pontual vai ser essa daqui. Depois dessa dedução, que é uma expressão muito importante para os exercícios que envolvem esse tipo de conteúdo, a gente pode chegar à conclusão que o campo elétrico ele depende somente da carga geradora e da distância que um determinado ponto está dessa carga, ou seja, a gente tem aqui a constante da lei de Coulomb, que é um valor, como o próprio nome diz, constante. Temos o valor da carga que está gerando o campo em módulo e a distância que qualquer ponto que a gente queira calcular o campo elétrico está. E não tem a carga de teste nem qualquer outra carga que está sujeita ao campo elétrico como variável dessa equação. Pessoal, a primeira parte da aula do conteúdo de campo elétrico está finalizada. Obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!